Olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 8, e hoje nós vamos falar sobre determinante, que é uma importante ferramenta para o estudo de certas matrizes e para a resolução de sistemas. Bem, vamos começar com a definição. Então, o determinante de uma matriz quadrada de ordem n é um número denotado por det, A, ou duas barrinhas A, e definido da seguinte forma. Vamos definir indutivamente, para uma matriz de ordem 1, para uma matriz de ordem 2 e assim por diante. Então, se a matriz ela tem ordem 1, então o determinante dessa matriz, que possui apenas uma única entrada, é essa entrada. O determinante da matriz A, que possui a única entrada Azinho, então seu determinante é a sua entrada Azinho. Então veja só, o determinante de uma matriz de ordem 1 não tem o que fazer, é a própria entrada dessa matriz e pronto. E se a matriz ela tem ordem 2? Se a matriz ela tem ordem 2, então ela tem 4 entradas. Então como é que a gente calcula esse determinante? Veja que aqui eu vou usar as duas notações de determinante. Vejam que são duas notações. Você usa o det, depois a matriz, ou coloca a matriz entre duas barrinhas. Então, estou usando aqui a notação de det e estou usando as duas barrinhas. Por enquanto, não precisa você usar as duas, Eu estou usando essas duas aqui para fixar essa notação e para mostrar que é possível a gente usar as duas juntas também. Então, como é que você faz o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2? Bem, você pega o produto dos elementos da sua diagonal principal e subtrai pelo produto dos elementos da sua diagonal secundária. Nesse caso, ficaria A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. Então veja que o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2 também é muito tranquilo, certo? Basta você mentalizar isso aqui. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Isso é o determinante de uma matriz de ordem 2. E como é que a gente faz para fazer o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3 em diante? Bem, para isso, nós vamos usar uma ferramenta conhecida como desenvolvimento de Laplace. Então, para n maior ou igual que 3, o determinante de uma matriz A é dado dessa forma. Somatório de A e J, delta e J, com J variando de 1 a N. De forma explícita, esse somatório se escreve dessa forma aqui. Cada uma das parcelas dele. Quando J igual a 1, quando J igual a 2, até J igual a N. Veja que o I aqui, ele não está variando. É um I fixado, porém arbitrário. Quem está variando aqui é o J. O I a gente sabe que denota a posição da linha. Então, essa definição aqui está dizendo que você está aplicando essa expressão na linha I, ou na iésima linha. E daqui a pouco a gente volta a essa questão da linha. Mas você pode se perguntar quem são esses delta e J aqui. Bem, esses delta e J eles são definidos da seguinte forma. Delta e J é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz A e J. E quem é essa matriz A e J? Essa matriz A e J ela é obtida a partir da matriz A, retirando a iésima linha e a jésima coluna. Esse delta e J, como a gente vai ver mais adiante, tem um nome especial para ele. Mas por enquanto, basta você saber isso aí. Para calcular o determinante, primeiro você vai fixar uma iésima linha e aplicar essa fórmulazinha aqui. Veja que, como eu falei, o J está variando, mas o I aqui está arbitrário. Você escolhe o I e aplica essa fórmula. Por isso que essa formulazinha, essa expressão aqui, ela é conhecida como o desenvolvimento de Laplace na iésima linha. Esse iésima linha aqui é a que você vai escolher. Você escolhe uma das linhas da matriz e
aplica essa expressão. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver na prática como é que funciona esse desenvolvimento de Laplace. Por enquanto, o que você tem que guardar é que você vai aplicar essa expressão aí, uma vez que você escolhe uma linha. Bem, como é que fica então esse desenvolvimento para ordem 3? Ou seja, quando n é igual a 3. Como é que a gente faz isso? Então, aplicando o desenvolvimento da Laplace na primeira linha, eu posso escolher qualquer linha, então vou escolher a primeira. Então, aplicando na primeira linha, o que é que você tem? Primeiro eu estou usando as duas notações novamente, lembrando que essas notações aqui não são obrigatórias, tá? Você já poderia pular do det de A para cá. Essa notação aqui é mais econômica, né? Digamos assim, você tira os colchetes e coloca só a barra. Tá? Então, o determinante de uma matriz de ordem 3, usando o desenvolvimento de Laplace na primeira linha, então como é que você faz? Fixa essa primeira linha aqui, então vai ficar, usando o desenvolvimento de Laplace, A11 vezes delta 11 mais A12 vezes delta 12 mais A13 vezes delta 13. Mas quem é esses delta 1, delta 12 e delta 13? Vamos colocar a definição deles. Tá aqui, ó, menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante de A1 da matriz A1, menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da matriz A1, 2 e menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante da matriz A1, 3. Aí, isso aqui são os respectivos delta e j que estão nessa expressão. E mais uma vez, você ainda tem como deixar mais específico esse desenvolvimento. Coloca agora quem são essas matrizes aqui. Certo? Veja só, nessa igualdade aqui eu só coloquei a definição do desenvolvimento de Laplace na primeira linha. Nessa igualdade seguinte, eu coloquei a definição dos delta e j. E agora na próxima igualdade eu vou colocar a definição dos A e J, que são as matrizes obtidas a partir da matriz A dada, retirando a iésima linha e a jésima coluna. Como é que faz isso? Quem seria o A1? O A1 é a matriz A, você tira a linha 1 e a coluna 1, e o que é que sobra? É essa matriz aqui, ó. A12, A23, A32, A33. Então essa é a matriz A1, então você vai pegar o determinante dessa matriz. Vou colocar aqui. Vai ficar A1 menos 1 elevado a 2 dá 1. Então não precisa colocar aqui, vezes o determinante dessa matriz que a gente acabou de determinar. A22 está aqui, A32 aqui, A23 está aqui e A33 está aqui. O mesmo raciocínio você usa para as outras duas parcelas. Aqui, ó, o menos 1 elevado a 3 dá menos 1, então eu coloquei o sinal de menos aqui. E agora a matriz A1, 2. Tira primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar a matriz cuja primeira coluna é essa aqui, A21, A31, e a segunda coluna é essa aqui, A23, A33, aqui. Mesmo raciocínio para a terceira parcela. Aqui vai ficar 1, né, porque é menos 1 elevado a 4, então vai ficar 1. Então vai ficar 1, 2, 3 vezes o determinante dessa matriz. Vou repetir aqui o mesmo raciocínio. Primeira coluna, retira. Aqui, terceira linha, retira. Sobrou só essa matriz aqui, que é a que você vai colocar no determinante. Então, esse aqui é o desenvolvimento de Laplace para ordem 3. Do mesmo jeito você pode fazer para ordem 4. Veja só. Essa formulazinha aqui, ela está te dizendo que para você calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, você só precisa saber calcular o determinante de matrizes de ordem 2. Certo? Porque você quebrou o determinante aqui de ordem 3 em 3 determinantes de ordem 2. Aqui, quando chega nesse momento aqui, você sabe calcular. Ordem 2. Diagonal principal menos produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária.
Então é assim que funciona o desenvolvimento de Laplace. Você aplica ele para diminuir a ordem do determinante. Você diminuiu aqui de ordem 3 para ordem 2. Do mesmo jeito você aplicaria o desenvolvimento de Laplace para uma matriz de ordem 4. Daí você ia obter 4 determinantes de ordem 3. E por aí vai. Então veja que esse procedimento aqui você usa de forma indutiva. Você sempre diminui você vai diminuindo o tamanho, a ordem da matriz até você chegar numa posição, num tamanho que você saiba calcular o determinante. Esse é o desenvolvimento de Laplace. Então, algumas observações aqui sobre esse desenvolvimento. O que a gente definiu foi o desenvolvimento de Laplace na iésima linha. Essa observação aqui, ela diz que o desenvolvimento de Laplace ele também serve para colunas. Você pode escolher a coluna para aplicar ele. Então, você tem essa expressão aqui: somatório de A e J, delta e J, com I variando de 1 a N. De forma explícita, esse somatório é isso aqui. Agora, quem está variando aqui é o I. Quem está fixado aqui é o J, ou seja, a coluna, a jésima coluna. Então, por isso que essa expressão aqui, ela é conhecida como o desenvolvimento do Laplace na jésima coluna. Então, o que essa observação aqui está te dizendo é que, olha, para calcular o determinante, você tem várias escolhas. Você pode escolher aplicar o desenvolvimento de Laplace em qualquer uma das linhas da sua matriz ou em qualquer uma das colunas da sua matriz. Você tem essa liberdade de escolha para aplicar o desenvolvimento de Laplace. Obviamente, se você pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Então, se você tiver na dúvida, escolhe a primeira linha e aplica o desenvolvimento, como a gente fez no nosso exemplo de ordem 3. Uma outra observação aqui lembra dos delta e J. Esses delta e J eu falei que tem um nome especial que eu ia dizer qual era. Bem, o delta e J, que foi definido como menos 1 elevado a I mais J mais o determinante de A e J, ele é chamado cofator do elemento A e J de A. Esse cofator aqui ele vai ter um papel importante, certo? Já está tendo, né, no desenvolvimento de Laplace, mas ele também vai ter um papel importante na nossa próxima aula, quando a gente falar sobre a matriz dos cofatores. Então, desde já, a gente deixa registrado aqui que cada um desses delta e J aqui são chamados cofatores. Então, deixado claro essas observações, podemos ir para exemplos, certo? Veja que até agora a gente só veio desenvolvendo a teoria de determinantes. Agora vamos colocar essa teoria na prática, aqui, colocar a mão na massa e de fato calcular um determinante. Como funciona esse cálculo determinante? Bem, primeiro vamos começar com um exemplo bem simples, tá? O exemplo de um determinante de ordem 2. A gente sabe que o determinante de ordem 1 não tem o que fazer. O determinante de uma matriz de ordem 1 é o elemento dela, é a entrada dela, então não tem o que fazer. Então vamos aumentar um pouquinho, ordem 2. Como é que se calcula? Como é que faz esse cálculo? A gente viu que o determinante de uma matriz de ordem 2 é o produto dos elementos da sua diagonal principal menos o produto dos elementos da sua diagonal secundária. Então aqui nesse caso vai ficar 5 vezes 7 menos 1 vezes 2. Tá? Lembrando que o determinante é o determinante da matriz de ordem 2, cujas entradas são 5, menos 1, 2 e 7. Quem é o determinante dessa matriz? Lembre-se, a gente usa essa notação aqui. Quando você está com a matriz explícita, com todas as entradas, a gente geralmente usa essa notação aí com a matriz entre as barrinhas, certo? Não confundir, certo, com essa expressão aqui. Essa expressão aqui é o da matriz. Quando você tem colchetes, é uma matriz. Quando você tem só as barrinhas, isso aqui é um número, é o determinante. Então, cuidado para não confundir essas duas notações aqui.
Então, ok, determinante de uma matriz de ordem 2, produto dos elementos da diagonal principal, tá aqui, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, tá aqui. Agora, simplifica essa expressão. Vai ficar, ó, 35 mais 2 igual a 37. Então, esse é o determinante dessa matriz de ordem 2. Então, veja que ordem 2 não tem o que fazer. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, ordem 2 é essa continha e pronto. Não tem nenhum segredo aqui. Então, acredito que o que todo mundo está ansioso para ver aqui é como se aplica o desenvolvimento de Laplace em ordem a partir de 3. Então, vamos ver, certo? No exemplo 2, a gente pede o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3. Essa matriz aqui, a matriz A, ela tem entradas 1, menos 2, 3, 2, 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 2. Essa é a nossa matriz e vamos calcular o determinante dela. A gente viu, ela tem ordem 3, então a partir de ordem 3 a gente usa o desenvolvimento de Laplace. Então vamos lá, lembre-se, o desenvolvimento de Laplace, você pode escolher qualquer linha e qualquer coluna para poder aplicar ele. Tá? Aqui, por enquanto, a gente não tem nenhuma vantagem em escolher essa linha e essa coluna. Daqui a pouco eu vou deixar claro o que significa essa vantagem que a gente está falando. Mas por enquanto, nessa matriz aqui, aparentemente não tem nenhuma vantagem em aplicar em outra linha ou outra coluna, diferente da primeira. Então vamos aplicar aqui, escolhe aqui a primeira linha e aplica o desenvolvimento de Laplace nela. Então o determinante dessa matriz na primeira linha, desenvolvimento de Laplace na primeira linha, para o cálculo determinante, fica assim a expressão. Esse aqui é o A1 vezes o delta 1, no caso aqui o A1 é 1. Aqui está o A12 vezes delta 12, nesse caso aqui o A12 é menos 2. E aqui está o A13 vezes delta 13. Nesse caso aqui, o A13 é o próprio 3. Então, esse primeiro momento, essa é a primeira etapa de aplicar o desenvolvimento de Laplace. Certo? Você escolheu uma linha, agora você vai aplicar nessa linha escolhida. Então, veja que os índices que aparecem aqui no delta é a posição dos elementos. Certo? Esse 1 aqui está na posição 1, então é o delta 1. Esse menos 2 está na posição 1, 2, então é o delta 1, 2. E o mesmo vale para o 3, que está na posição 1, 3. Então isso aqui é aplicar o desenvolvimento de Laplace na primeira linha. Obviamente, se você tivesse escolhido a segunda linha, os números aqui seriam 2, 1 e menos 1, e as posições aqui, os índices dos deltas, também seriam diferentes. Então o que a gente faz? Aplicou a fórmula de desenvolvimento de Laplace, agora você vai calcular cada um desses cofatores aqui. Qual é o valor deles? O que a gente faz? Aplica a definição. O delta 1 quanto vale? É o menos 1 elevado a 1 mais 1, que é o i mais j, nesse caso i e j são 1. Então é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz A1, 1. Ou seja, você vem para A, retira a linha 1 e a coluna 1. O que sobrou é o determinante da matriz que você está calculando. Então aqui, ó, vai ser 1, menos 1, menos 1, 2. Tá aqui. Então esse aí é o seu cofator. É o cofator do elemento A1. O que é que você faz agora? Simplifica. Calcula o determinante de ordem 2, extremamente fácil, e vê aqui a potência do menos 1. Obviamente, se for par vai dar 1, se for ímpar vai dar menos 1. Então isso aqui só vai dizer o sinal. Então vamos lá, nesse caso aqui vai ser menos 1 elevado a 2, então aqui vai ficar 1. E determinante de uma matriz de ordem 2. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vamos colocar aqui. Certo? Esse primeiro cofator aqui eu estou fazendo ele bem detalhado. Nas próximas a gente vai fazer um pouquinho mais resumido
vamos dizer assim, as expressões. Mas aqui é para deixar claro, ó, esse 1 aqui, ó, vem desse menos 1 elevado a 2. Então fica só 1. Vezes o determinante dessa matriz. No caso aqui seria 1 vezes 2, ou 2 vezes 1, tá aqui, menos, aí, menos 1 vezes menos 1. Tá aqui. Agora o que você faz? Simplifica essa expressão. Aqui vai ficar, esse 1 desaparece, aqui vai ficar 2 menos 1. Certo? Aqui tem 3 sinais de menos, então vai ficar menos 1. Então 2 menos 1 vai dar 1. Então o primeiro cofator do elemento A1 é 1. Então o que é que você faz? Pega esse 1, substitui aqui. E agora faz o cálculo do delta 12 e do delta 13. E depois substitui aqui e aqui. Então vamos lá. O delta 12, como é que funciona? Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz A12. Volta para cá, volta para a matriz A. Quem é a matriz A12? Tira a primeira linha e a segunda coluna. O que sobra aqui é a matriz A12. Então vamos lá. Tá aqui, ó, determinante da matriz A12. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 elevado a 3, vai ficar menos 1, vezes 4 menos 2. Aqui vai ficar menos 1 com menos 2 com menos 1, vai ficar 2, e tem um sinal de menos da regrinha do determinante. Então vai ficar o menos daqui, ó, o 4 da diagonal principal e o 2 da diagonal secundária. Então aqui vai ficar 2 menos 2. As mesmas considerações podem ser feitas para o cofator do elemento 1, 3. Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante da matriz A1, 3. Nesse caso aqui vai ficar essa matriz aqui, ó, 2 menos 2, 1 menos 1. Então aqui vai ficar 1, e aqui esse determinante vai dar menos 2, menos 2. Então tá aqui. Menos 2, menos 2, ou seja, menos 2 mais 2 igual a 0. Pronto, agora você tem todos os cofatores, os valores de cada cofator, agora você substitui no desenvolvimento Laplace. Então o determinante vai ficar, ó, 1 vezes o cofator 1, tá aqui, menos 2 vezes o cofator 1, 2, menos 2, tá aqui, e 3 vezes o cofator 1, 3, é 0, tá aqui. Então no final vai ficar 1 mais 4 mais 0, portanto o valor do determinante da sua matriz é 5. Então tá aí, é dessa forma que você faz o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3 usando o desenvolvimento Laplace. Mas aí você pode ainda estar com a dúvida: professor, se eu escolher aí a primeira linha, e se eu escolhesse outra linha ou até mesmo outra coluna, já que o senhor falou que sempre dá certo, será que dá certo mesmo? Será que se eu escolher uma outra linha ou coluna aí vai dar esses 5? Certo? Essa é uma pergunta natural, né? Já que se você mudar a linha ou a coluna, todas as expressões aí vão mudar. Todos os valores que a gente vai colocar aqui no desenvolvimento Laplace vão, à primeira vista, ser diferentes. Então é natural fazer essa pergunta, certo? Então, bem, o que já foi dito aqui, certo, é que o desenvolvimento Laplace, ele independe da linha ou da coluna que você escolher, tá? Então, para ilustrar isso aí, eu vou pegar e aplicar o desenvolvimento Laplace em outra coluna, certo? Não é nem outra linha, eu vou escolher uma outra coluna. Vou aplicar o desenvolvimento Laplace para deixar claro que tanto faz a linha ou coluna que você escolher, o valor do determinante ele tem que dar o mesmo.
Então vamos lá, certo? Nesse caso aqui, ainda utilizando a mesma matriz, a resposta é sim, né? O determinante ele independe aí da linha ou da coluna que você escolher, aplicar o desenvolvimento Laplace. Então vamos ilustrar isso aí aplicando o desenvolvimento Laplace na segunda coluna da matriz. Lembre-se, a gente usou o desenvolvimento Laplace na primeira linha. Agora eu vou aplicar na segunda coluna, que à primeira vista nada tem a ver com a primeira linha. Os valores aqui vão mudar. Só um cofator eles vão ter em comum, né? Que é o cofator 1, 2. Então vamos lá, aplicando o desenvolvimento Laplace aqui, vai ficar assim, ó. Na segunda coluna, vai ficar menos 2 vezes delta 1, 2, 1 vezes delta 2, 2 e menos 1 vezes delta 3, 2. Tá? Esse é o desenvolvimento Laplace na segunda coluna. O que é que a gente tem que fazer? Calcular cada um desses cofatores e substituir aqui. Bem, o delta 1, 2 a gente já calculou. Então, vou colocar aqui. A gente já sabe que é menos 2. Então, a gente tem que calcular só o delta 2, 2 e o delta 3, 2. Delta 2, 2 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante da matriz A, 2, 2. Tá aqui. Então, aqui vai ficar 1, que é menos 1 elevado a 4. Então, vai ser 1 vezes 2 menos 6. Então, vai ficar 2 mais 6, portanto, 8. E o delta 3, 2 menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o determinante da matriz A, 3, 2. Então vai ficar aqui, ó, menos 1, que é menos 1 elevado a 5, vai ficar menos 1, vezes menos 1 com menos 6. Então, menos 1 daqui, menos 1 daqui e o menos 6 aqui. Então, aqui vai ficar menos 7, com menos vai ficar 7. Agora, o que é que você faz? Substitui esses três valores lá no desenvolvimento Laplace. E aí você vai ter que o determinante de A vai ficar menos 2 vezes menos 2, mais 1 vezes 8, mais menos 1 vezes 7. Simplificando aqui, você vai ter 4 mais 8 menos 7. Dá exatamente 5. Ok? Veja que isso aqui é só para ilustrar. Ilustrar que, independente aí da linha ou da coluna que você escolher aplicar o desenvolvimento Laplace, o determinante vai ser o mesmo, certo? Veja aqui, ó. Vou até voltar o slide para você olhar. A gente aplicou aqui o desenvolvimento Laplace na primeira linha, deu 5. Agora a gente usou o desenvolvimento Laplace na segunda coluna e também deu 5. Então, obviamente, quando você for usar o desenvolvimento Laplace, não precisa você calcular duas vezes o mesmo determinante. Certo? Aqui é só para deixar claro que você tem essa liberdade de escolha. Certo? Escolha a linha que você achar melhor ou a coluna que você achar melhor aplicar o desenvolvimento Laplace. E no decorrer dessa aula vai ficar um pouco mais claro o que significa essa linha ou coluna melhor para a escolha. Então, para refinar, vamos dizer assim, o olhar sobre o determinante, para vocês terem mais ferramentas para facilitar no cálculo do determinante, eu vou listar aqui algumas propriedades. Tá? Essas propriedades aí são todas muito importantes, vão facilitar o cálculo do determinante e vão dar um auxílio enorme quando você encarar aí matrizes grandes para calcular o determinante. Então, vamos listar essas propriedades. Então, a primeira delas aqui é a seguinte: se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada A são nulos, então o determinante dessa matriz é 0. Então você já tem aí de cara uma propriedade que te diz, olha, se tiver uma linha toda nula ou uma coluna toda nula, não precisa fazer mais nada. Determinante 0, ponto. Então veja que isso facilita bastante. Não precisa usar Laplace. Obviamente é usando o desenvolvimento Laplace que a gente conclui isso aí. Mas a partir dessa propriedade você já tem de imediato que o determinante é 0. Então isso já facilita bastante. A segunda propriedade, propriedade P2.
ela diz o seguinte, ó, o determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Então, se você já tem o determinante da matriz e te pedem o determinante da transposta, você não precisa fazer mais nada. Você já tem aí o valor do determinante da transposta, que coincide com A. Isso também se deduz usando o desenvolvimento de Laplace. Terceira propriedade aqui, ó, se multiplicarmos uma linha de uma matriz por um escalar, o determinante fica multiplicado pelo escalar. Explicitamente, o que é que isso significa? Tá aqui o determinante de uma matriz, vejam que a iésima linha dela está multiplicado por um lambda, um escalar lambda. O que é que você faz aqui? Você pode pegar esse lambda e tirar do determinante, colocar ele em evidência. Tá aqui, ó, o lambdazinho, eu meio que puxei da iésima linha e ficou só o determinante da matriz aqui. Então veja, isso facilita se você tiver uma linha com valores altos e você conseguir identificar um escalar multiplicando todos os elementos dessa linha, você pode puxar esse escalar do determinante. Isso facilita, porque quanto maiores são os elementos da sua matriz, o cálculo acaba ficando maior também. Então, você conseguindo colocar esse elemento em evidência, vão ficar números menores e consequentemente, mais fáceis de manipular. Então, propriedade P3, interessante. Propriedade P4. Veja só o que ela diz. Ela diz que se você trocar ou permutar duas linhas, o determinante ele muda de sinal. Então, na prática, o que isso quer dizer? Você tem aqui o determinante de uma matriz A. Se você permutar a linha I com a linha J, você muda o sinal do determinante. Então veja que essa propriedade P4 e a propriedade P3, elas falam de operações elementares. Certo? A propriedade P4, em outras palavras, ela diz o seguinte, olha, se você aplicar a primeira operação elementar no determinante, o determinante vai mudar de sinal. A propriedade P3, ela diz o seguinte, olha, se você usar a segunda operação elementar, ou seja, pegar uma linha e trocar por um múltiplo dela, esse múltiplo ele vai estar multiplicado ao determinante. Então veja que o determinante muda se você usar a primeira e a segunda operação elementar. Certo? Em breve a gente também, na propriedade P7, a gente vai falar sobre a terceira operação elementar. Então vamos seguir a nossa lista. A propriedade P5, ela diz o seguinte, ó, o determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas iguais, esse determinante é nulo, esse determinante é zero. Então veja só, tá aí outra propriedade que te dá automaticamente o valor do determinante. Se você for calcular o determinante de uma matriz e você identificar duas linhas iguais ou duas colunas iguais, então você já tem automaticamente que esse determinante aí é zero. Tá? Isso é garantido pela nossa propriedade P5. Seguindo a nossa lista, propriedade P6, ela diz o seguinte, ó, o determinante ele preserva a soma de linhas e de matrizes. Então eu vou explicar de trás para frente aqui essa expressão. Você tem uma matriz A e você tem uma matriz B, ambas diferem apenas pela iésima linha. Então a soma do determinante dessas matrizes é igual ao determinante da matriz formada por todas as outras linhas iguais a de A e de B, mas a iésima linha é a soma da linha de A pela linha de B. Tá aqui. Então, em outras palavras, o determinante ele preserva a soma de linhas. Uma linha específica. Você fixa essa linha e aí você consegue quebrar, certo? Entre aspas, aí quebrar o determinante em dois determinantes. Essa propriedade 6 aqui, ela tem que ser bem enfatizada,
que ela não está dizendo, eu vou colocar aqui na observação, ela não está dizendo que o determinante ela preserva a soma de matrizes, certo? E sim de linhas específicas. Você fixa uma linha e aí você tem uma soma, você consegue quebrar esse determinante em 2, certo? Em geral, para a soma de matrizes, isso não é válido, certo? Em geral, o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. Tá? Vocês vão ter a oportunidade de verificar isso na lista de exercícios, certo? Com um exemplo específico. Vocês vão ver que nem sempre isso aí, essa igualdade é verdadeira. Então, seguindo a lista de propriedades, chegamos na P7, que dessa lista aqui de propriedades, ela é uma das mais importantes, conforme a gente vai ver nos exemplos seguintes. Ela diz o seguinte, ó: o determinante ele não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por um escalar. O que é que essa propriedade P7 diz? Ela diz, olha, a terceira operação elementar preserva o determinante. Não muda. Você pode pegar uma linha e trocar por ela mais um múltiplo de outra e o determinante vai ser o mesmo. Ao contrário da primeira operação elementar, que muda o sinal, ao contrário da segunda operação elementar, que multiplica o determinante, a terceira operação elementar, ela não muda nada no determinante. Isso é excelente, porque a gente com essa terceira operação elementar, lembra, a gente consegue pegar uma matriz e deixar ela com muitos zeros. Lembra das aulas passadas? Pega uma matriz, chega na sua forma escalonada ou na sua forma escalonada reduzida. Então você consegue, entre aspas, colocar vários zeros dentro da matriz. E isso é muito bom, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Então essa propriedade P7 aí, ela é uma ferramenta poderosa para simplificar o cálculo de determinantes. Por fim, a propriedade P8, certo? Ela diz o seguinte: a gente viu lá na observação da P6 que em geral a soma de matrizes não é preservada pelo determinante, mas a propriedade P8 ela diz o seguinte, ó: produto é. O produto de matriz é preservado por determinantes. Ou seja, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Uma propriedade muitíssimo importante. Guardem bem ela. Então tá aí. Essas daí são as 8 propriedades, que vai da P1 até a P8. Que, se necessário, voltem a elas, releiam novamente, porque essas são ferramentas que ajudam e muito na simplificação do cálculo de determinantes. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Primeiro de tudo, vamos voltar ao exemplo 2. Certo? O exemplo 1 não tem o que fazer, é uma matriz de ordem 2 e é aquele caminho. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Não tem muito o que fazer. Agora vamos para o exemplo 2. Que a gente viu, a gente calculou esse determinante aplicando o desenvolvimento de Laplace e aí tendo que calcular 3 cofatores. Consequentemente, o determinante de 3 matrizes de ordem 2. Então, usando mais algumas ferramentas, vamos ver se a gente consegue simplificar essa conta. Então, utilizando a propriedade P7, vamos ver o que a gente consegue fazer. Primeiro, olha para essa matriz aqui, certo? Se você pegar, por exemplo, aqui a linha 2 e levar ela, pega a linha 3, tanto faz aqui pegar uma ou outra, mas vamos focar na linha 3. Pega a linha 3 e leva nela mais a linha 2. Se você somar essas duas linhas aqui, pronto, esse é o ponto. Se você somar essas duas linhas aqui, o que é que você tem? Você anula a primeira entrada, você anula a segunda entrada. Esse é o ponto. Então você conseguiu obter mais zeros.
Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Pega a linha 3, leva na linha 3 mais a linha 2. Pela propriedade P7, você sabe que a matriz resultante, o determinante da matriz resultante é o mesmo da matriz original. Só que a linha 3 vai ficar assim, ó, vai ficar 2, menos 2 mais 2, 0, menos 1 mais 1, 0, e 2 menos 1, 1. Então a propriedade P7 aí produziu essa nova matriz, que tem o mesmo determinante da matriz original, só que tem uma linha com 2 zeros. Qual é a vantagem disso aí? Se você aplicar o desenvolvimento de Laplace nessa linha, vai ser muito bom, porque os cofatores eles são multiplicados pelos elementos dessa linha. E se um cofator ele já está sendo multiplicado por 0, não tem a necessidade de você calcular esse cofator. Porque no final, independente do número que der, ele vai estar multiplicado por 0 e, portanto, vai ser 0. Então essa é a grande vantagem de você poder escolher a linha ou a coluna no desenvolvimento do Laplace. Porque se você tem um caso como esse aqui, ó, com vários zeros, no caso aqui 2 zeros, você diminui as suas contas. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Certo? Utilizando aqui o desenvolvimento de Laplace na terceira linha. Essa no caso seria a linha adequada para a gente usar por causa da quantidade de zeros. Você tem isso aqui, ó, 0 vezes o delta 3,1, 0 vezes o delta 3,2, mais 1 vezes delta 3,3. E vejam o seguinte, você não precisa calcular esses dois primeiros cofatores, como eu falei. Porque, independente do número que der, vai estar multiplicado por 0 e vai dar 0. Então, o único cofator que você precisa calcular é esse último aí, o delta 3,3. Então, o trabalho que você economizou foi o seguinte, olha, você não precisa calcular 3 determinantes aí de ordem 2. Utilizando a propriedade P7, você só precisa calcular um determinante de ordem 2. No caso aí é o delta 3,3, no caso vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes o determinante da matriz A33, que no caso aqui é a matriz A. No caso aqui seria essa matriz aqui, né? Tirando a primeira, aliás, a terceira linha e a terceira coluna. Então seria o determinante dessa matriz aqui. Então no caso fica 1 vezes 1 menos 2 vezes menos 2. Portanto vai ficar 1 menos 4, que é igual a 5. Ou seja, 1 mais 4, que é igual a 5, que é exatamente o resultado que a gente obteve no próprio exemplo 2. E lá a gente precisou fazer bem mais contas. Então esse é o ponto. O ponto é, você tem dois caminhos aí. Um caminho mais longo, certo? Que você acaba fazendo mais contas, mas que dá certo, que é o desenvolvimento de Laplace, independente da linha ou coluna que você escolher. O outro ponto é você poder usar as propriedades que foram listadas aqui, as 8 propriedades, para facilitar no cálculo desses determinantes. E aqui está um exemplo, uma ilustração da propriedade P7. Aplicando a propriedade P7, você diminuiu a quantidade de contas que a gente fez lá no exemplo 2. Você pode dizer, professor, eu ainda não estou totalmente convencido aqui, já que no exemplo 2 eu consegui fazer de forma tranquila, foram só determinantes de ordem 2, então dá para fazer sem reclamar. Então ok, concordo, certo? A relação custo-benefício nesse exemplo 2 ainda tá muito parecido. Então vamos para o nosso exemplo 3, vamos aumentar um pouco mais aí a ordem da matriz. Vamos colocar agora uma matriz quadrada de ordem 4, tudo bem? Então veja, se você aplicar aí o desenvolvimento de Laplace, à primeira vista a gente tem aí 4 determinantes de ordem 3 para calcular. Cada um dos cofatores vão ser determinantes de ordem 3. Então veja que aí o trabalho já é bem maior, certo? Mas é totalmente possível de ser feito. Mas é um trabalho maior.
requer mais contas. Então como é que a gente faz aqui para tentar diminuir? Bem, à primeira vista você já tem aqui uma linha e uma coluna com dois zeros. Então isso já é muito bom. Em vez de você calcular, se você aplicar o desenvolvimento de Laplace nessa linha ou nessa coluna em específico, você vai ter só dois determinantes de ordem 3 para calcular. Então a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que escolher a linha e ou a coluna aqui é muito válido, é uma vantagem imensa que você tem. Suponha que seu colega só usa o desenvolvimento de Laplace na primeira linha. Ah não, só uso na primeira linha, decorei assim, então só vou usar assim, primeira linha. Ok, é um pensamento, vamos dizer assim, mais rígido, mas que é válido. Ele sempre vai conseguir calcular o determinante, seja qual for a ordem da matriz, usando esse raciocínio, usando o desenvolvimento de Laplace na primeira linha. Ok. Mas você é consciente de que você pode escolher qualquer linha e qualquer coluna. Em vez de escolher a primeira linha, você pode olhar assim, ó, olha, a segunda linha é mais vantajosa, tem dois zeros aí. Em vez de calcular 4 determinantes de ordem 3, só vou precisar calcular 2. Ou então pode usar o mesmo raciocínio para quarta coluna, última coluna aí. Do mesmo jeito, só vai precisar calcular 2 determinantes de ordem 2. Tá? Isso é entender o desenvolvimento de Laplace e usar ele a seu favor. Agora, se você entender o desenvolvimento de Laplace e souber usar as propriedades que foram dadas aqui, você vai ter uma vantagem ainda maior. Vejam só, se você pegar essa primeira linha aqui e substituir ela por ela mais 4 vezes a linha 4, você vai anular esse menos 4 aqui. E aí você vai ter uma coluna quase exclusivamente, melhor dizendo, de zeros. Você vai ter 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, só vai ter esse 1 aqui. Então, em vez de você calcular 2 determinantes de ordem 3, você só vai calcular um determinante de ordem 3. Isso é, de fato, diminuir o seu trabalho, e muito. Certo? Então, só para sintetizar essa explicação aqui, veja que você tem pelo menos 3 maneiras de calcular esse determinante usando o desenvolvimento Laplace. Você poderia escolher a primeira linha aqui, calcular 4 determinantes de ordem 3. Você poderia escolher a segunda coluna, a segunda linha ou a quarta coluna e calcular 2 determinantes de ordem 3, que já diminui pela metade o trabalho. Ou ainda, você pode usar a propriedade P7 e diminuir novamente pela metade o trabalho e calcular só um determinante de ordem 3. Então vamos lá, vamos colocar em prática essa terceira possibilidade aqui. Então, usando a propriedade P7 aqui, eu vou pegar a primeira linha e vou levar nela mais 4 vezes a quarta linha. E aí a gente vai ficar com menos 1 mais 8, vai ficar 7. 2 mais 20, vai ficar 22. 3 mais 12, vai ficar 15. Menos 4 mais 4, vai ficar 0. Então, tá aqui a nova linha 1. Certo? Veja que nesse ponto do curso, essas propriedades, a gente assume que ela já está bastante natural para vocês. A gente já vem trabalhando essas propriedades elementares desde a aula 3 do curso. Então é de se esperar que esse tipo de operação elementar já esteja bastante natural. Então, aplicando aqui a nossa terceira operação elementar, que a gente sabe que preserva o determinante, a gente tem essa nova matriz. E a vantagem dela para a anterior é que ela tem essa coluna aqui, ó,
com 3 zeros, então se você aplicar o desenvolvimento de Laplace nessa quarta coluna, você não vai precisar calcular aí 3 cofatores, então você vai dispensar aí 3 determinantes de ordem 3, vai ficar só com um determinantezinho de ordem 3. Então, veja só, aplicando o desenvolvimento de Laplace na quarta coluna, você tem isso aqui. Então, ó, aqui já dá 0, não precisa saber quem é esse cofator, aqui dá 0 e aqui dá 0. O único cofator que te interessa é o delta 44. Então, vamos lá, vamos calcular. Repetir esse 1 aqui, 1 vezes menos 1 elevado a 4 mais 4, então vai ser menos 1 elevado a 8, portanto dá 1. Então, isso tudo aqui dá 1, vezes o determinante da matriz A44. Então você tira a quarta linha e a quarta coluna da matriz anterior. Você vai obter essa matriz aqui. E agora você chegou no determinante de ordem 3. Aí você está um pouco mais confortável para trabalhar aqui. Certo? Determinante de ordem 3, você consegue calcular ele de forma tranquila. Você pode quebrar aí, na pior das hipóteses, você consegue escrever ele como 3 determinantes de ordem 2. E ordem 2 aí você consegue calcular de forma tranquila. Nessa matriz em particular, a gente tem aqui, ó, uma linha com 0 e uma coluna com 0. Então você já ainda tem uma vantagem maior. Você consegue quebrar em 2 determinantes de ordem 2. Mas, novamente aí a terceira possibilidade, você consegue melhorar mais ainda isso aí. Usando novamente a propriedade P7, você consegue aumentar a quantidade de zeros. Você pode pegar a linha 1 e levar na linha 1 mais 5 vezes a linha 3. E aí vai ficar, olha, 7 menos 5, vai dar 2, 22 mais 10 vai dar 32, e 15 menos 15 vai dar 0. Então, aí você tem a nova linha da matriz. Vantagem disso aí, você obteve uma coluna com 2 zeros e esse menos 3 aí. Então, você pode aplicar o desenvolvimento de Laplace nessa terceira coluna. Aplicando o desenvolvimento de Laplace nessa terceira coluna, novamente você vai ter 2 cofatores multiplicados por 0, então você desconsidera eles, e aí fica só menos 3 vezes delta 33. Colocando de forma explícita, você tem menos 3 vezes menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes o determinante da matriz A22. Ou seja, aliás, A33. Ou seja, você tira aqui a terceira linha e a terceira coluna, restando apenas essa matriz aqui. Então agora, cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2. Certo? Aí você está no ambiente mais confortável possível na configuração do cálculo de determinantes. Então aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar 1, que é menos 1 elevado a 6, 1, e menos 3 vezes 4 menos 4 vezes 32. Então no caso vai ficar menos 3 vezes 4 menos 128, ou seja, menos 3 vezes menos 124. E aí fazendo essa continha, menos com menos dá mais, e aí você vai ficar com esse valor, 372. Tá? Então esse é o determinante da sua matriz. Veja que a gente, novamente, vou relembrar a você que nós tínhamos vários caminhos para chegar nesse resultado. Certo? Essa conta que a gente fez aqui poderia ser muito, muito maior. Mas foi graças às propriedades, certo? Em destaque aqui a propriedade P7 e a escolha da linha e coluna adequadas, que a gente pode chegar nesse valor com a menor quantidade de contas possível. Okay? Então é esse tipo de análise que eu espero que você faça quando for resolver uma questão. Isso vai ajudar muito. Quanto menos contas você tiver que fazer, menores são as chances de você errar alguma coisa e, consequentemente, chegar na resposta errada. Ok?
Ok, então agora vamos para a nossa parte final da aula. Como uma aplicação da teoria de determinantes, a gente vai ver que é possível o cálculo do posto de uma matriz usando determinantes. Então vamos começar enunciando o seguinte teorema. O posto de uma matriz A, quadrada ou não, é dado pela maior ordem possível das submatrizes de A com determinantes diferentes de zero. Tá? Esse teorema aqui ele diz o seguinte, estou dando uma matriz. O que é que você vai fazer? Olhar as submatrizes dela. Certo? A maior submatriz dentro de A quadrada que tiver determinante diferente de zero, a ordem dela vai te dar o posto da matriz. Então você tem que olhar da maior para menor. Eu dou uma matriz, por exemplo, de ordem 3 por 4. Então as maiores matrizes dentro dela são as matrizes de ordem 3, as maiores matrizes quadradas. Então você tem que sair calculando o determinante das matrizes de ordem 3 dentro dela e verificar se tem alguma diferente de zero. Se tiver alguma diferente de zero, então o posto da sua matriz, segundo esse teorema, é 3. Se todas as submatrizes dentro dela de ordem 3 tiverem determinante de zero, aí você vai diminuir, vai começar a olhar para as matrizes de ordem 2 dentro dela e vai verificar se tem alguma diferente de zero. Se tiver alguma diferente de zero, posto igual a 2. Se todas forem iguais a zero, então aí você desce para o posto para matrizes de ordem 1 e por aí vai. Essa é a forma que você aplica esse teorema. Mas esse teorema ele tem dois casos particulares que são mais fáceis de você poder aplicar. Então eu vou destacar aqui. Então, se A é uma matriz quadrada, lembre que o teorema vale para quadrada ou não. Aqui eu estou assumindo que ela é quadrada. Se A é uma matriz quadrada de ordem n, então você tem o seguinte, se o determinante de A for diferente de zero, então A é a submatriz de A, a maior submatriz de A, que tem determinante diferente de zero. Portanto, o posto de A é a ordem de A, segundo o nosso teorema. Portanto, o posto de A seria n. Então veja que só aí nesse primeiro caso particular você já tem uma ferramenta interessante. Se você tiver uma matriz quadrada com um determinante diferente de zero, você sabe automaticamente o posto dela. Qual é o segundo caso aqui que eu vou destacar? E se o determinante da matriz quadrada der igual a zero? Se ele der igual a zero e você conseguir identificar uma submatriz de A com ordem n-1 que tenha determinante diferente de zero, então o posto da sua matriz é n-1. Certo? Então veja que esse segundo item aqui é um pouco mais aberto. Certo? Você calculou o determinante, deu diferente de zero, você tem uma resposta concreta. Se deu igual a zero, então você vai procurar uma de ordem 1 unidade a menos, ou seja, de ordem n-1. Se você conseguir identificar alguma que tem determinante diferente de zero, você conclui automaticamente que o posto é n-1. Se você não identificar, bem, aí eu sugiro fortemente, você pode continuar procurando de ordens menores. Aí você vai para a ordem -2 e aí ordem -3 e por aí vai. Mas aí eu sugiro fortemente que você vá para operações elementares. Você provavelmente vai perder menos tempo utilizando operações elementares. Caso contrário, se você conseguir encaixar em uma dessas duas possibilidades aqui, a vantagem, o custo-benefício é melhor, é maior usando esse teorema. Então, para ilustrar isso que eu falei aqui, eu vou colocar alguns exemplos. O primeiro deles aqui, que seria na nossa aula de hoje o exemplo 4. Determine o posto dessa matriz aqui. Uma matriz quadrada de ordem 3, formada por 2, 3, 1, 1, 1, 0, -3, -3, -1. Então, aplicando o desenvolvimento de Laplace na segunda linha, você consegue concluir que o determinante dessa matriz é igual a 1, diferente de 0. Portanto, pelo nosso teorema anterior, pelo primeiro item do nosso teorema anterior, a gente conclui que o posto dessa matriz é 3, é a ordem dela.
Então veja que a vantagem aqui é expressiva, certo? Em vez de você sair aplicando operações elementares, você só calculou um determinante. Calculou o determinante, concluiu que é diferente de zero, portanto, o posto da sua matriz é a ordem dela, certo? Uma vez que ela seja uma matriz quadrada. Agora vamos para o exemplo 5. Novamente, determine o posto de uma matriz. Essa matriz A, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, formada pelas entradas 1, 2, 3, menos 1, 1, 1, 6, menos 3, menos 3. Então, ela é uma matriz quadrada, então se encaixa no nosso caso particular do teorema. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Cálculo do determinante. Fazendo o cálculo do determinante dela, você pode usar aqui algumas propriedades para facilitar esse cálculo, certo? Por exemplo, você pode visualizar que essa terceira linha aqui, ela está sendo toda multiplicada por menos 3. Então, pela propriedade P3, você pode pegar esse menos 3 e colocar em evidência, tirar do determinante. E aí, olha a conclusão aqui, ó. A segunda linha e a terceira linha são iguais. Tem uma propriedade que fala sobre linhas e colunas iguais. Se você tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais, o que é que diz a propriedade P5? Diz que o determinante tem que ser zero. Então o determinante dessa matriz aqui é zero. Então vai ficar menos 3 vezes zero igual a zero. Então veja que, mais uma vez aqui, a gente está encurtando o caminho. A gente poderia usar o desenvolvimento de Laplace, e aí você ia calcular 3 determinantes de ordem 2. Veja que aqui, usando duas propriedades, você conseguiu concluir rapidamente o determinante sem fazer quase nenhuma conta. Então, o determinante da matriz A é zero. Então, na melhor das hipóteses, para conseguir salvar esse exemplo aí do posto, utilizando determinantes, a primeira coisa que a gente conclui é o posto ele tem que ser menor que 3, porque a única submatriz de A que tem ordem 3 é a própria A. Então você tem que olhar agora as submatrizes de ordem 2. Então, a nossa primeira candidata é essa aqui, ó, matriz formada por 1, menos 2, 2, 1. Você também poderia olhar 2, 1, 3, 1 e por aí vai, procurar as submatrizes de ordem 2 dentro de A. Mas veja que olhando essa aqui, você já tem de imediato que o determinante dessa matriz aqui vai ser diagonal principal menos diagonal secundária, vai ficar 1 mais 4 igual a 5 diferente de 0. Então você tem uma submatriz de ordem 2 que tem determinante diferente de 0. Pelo nosso teorema, certo? Especificamente pelo segundo item do nosso teorema, do caso particular, né, do nosso teorema, a gente conclui que o posto dessa matriz é 2. Certo? É assim que funciona. Você olha as submatrizes de maior ordem possível. No caso aí seria a própria A, seria a submatriz quadrada de ordem 3. Como ela tem determinante de 0, então você desce uma unidade. Então você vai olhar para as matrizes de ordem quadradas de ordem 2. Se tiver alguma diferente de 0, então o posto é 2. Se não tiver, se todas as submatrizes de ordem 2 tiver determinante 0, aí você desce mais uma unidade. Aí você ia olhar as de ordem 1, ou seja, ia olhar as entradas da matriz. Então, nesse caso aí, aplicando o segundo item do nosso teorema, a gente conclui que o posto da matriz é 2. Aí você pode dizer, ok, professor, o cálculo do posto via determinante é maravilhoso. Consigo fazer isso para qualquer matriz aí que for apresentada. Bem, o último exemplo da nossa aula de hoje é para deixar claro que nem sempre o cálculo do posto via determinantes é vantajoso. Considera essa matriz. Agora eu saí do contexto quadrado. Agora eu estou com uma matriz de ordem 4 por 5. Ok? Essa matriz aí. Se você quer calcular o posto dela via determinantes, então você sabe que o posto dela é no máximo 4, que são as matrizes quadradas maiores que tem dentro dela. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que calcular
o determinante das submatrizes de ordem 4 dela. Tem 5 submatrizes de ordem 4, certo? Você iria excluir a primeira coluna, o que sobrar seria uma candidata, ia excluir a segunda coluna, o que sobrar seria outra candidata, e por aí vai. Você ia excluindo as colunas e ia obtendo as submatrizes de ordem 4. E o interessante aqui é que todas essas 5 são matrizes de ordem 4, você ia calcular 5 determinantes de ordem 4, iria concluir que todos eles são 0. Aí qual seria o próximo passo? Desce para a ordem 3. Ordem 3 aqui dentro dessa matriz, você ia ter 40 submatrizes. Ia calcular 40 determinantes e ia concluir que todos eles são iguais a 0. Qual era a conclusão? Desce mais uma unidade. Então você ia ter que olhar as submatrizes de ordem 2. Então o posto de A pode ser aí no máximo 2. Então, e aí você ia encontrar essa submatriz aqui, ó. 1, 3, 1. Olha ela aqui. 1, 3, 1. Submatriz quadrada de ordem 2, cujo determinante é diferente de 0. Conclusão, pelo nosso teorema, o posto dessa matriz é igual a 2. Mas vejam aí a quantidade de determinantes que você teve que calcular. Aqui, ó, 5, 45, 46 determinantes, dentre os quais 5 deles é de ordem 4, então exige aí bastante conta, e 40 de ordem 3, que também exigiria contas consideráveis. Então, esse exemplo aqui é para deixar claro que nem sempre aí é vantajoso você calcular o determinante você calcular o posto via determinantes. Os dois casos que, pelo menos do meu ponto de vista, são os mais vantajosos, são os dois itens que eu destaquei no teorema. Quando a matriz é quadrada e tem determinante diferente de 0, e quando a matriz é quadrada tem determinante igual a 0 e ela possui já uma menorzinha, uma unidade menor, que você já consegue identificar de imediato que tem determinante diferente de 0. Esses são os dois casos aí que, em relação custo-benefício, esse teorema que a gente viu, ele se destaca. Professor, e como é que eu faço se eu tiver aí uma matriz quadrada, começar a calcular o determinante, começar a procurar, como é que eu sei que é vantajoso usar esse ou usar as operações elementares? Bem, minha sugestão, aí é uma sugestão particular aqui minha, seria, se você começar a calcular mais de 2 determinantes, já está mostrando que está dando trabalho demais. Aí eu sugiro que você vá para operações elementares, é bem mais vantajoso, certo? Então essa fica a minha dica. Obviamente, quando você estiver usando os passos para resolver um sistema, aí não tem jeito, você vai usar operações elementares, até porque no final você vai precisar da matriz escalonada para encontrar a sua resposta. Mas se a questão for só saber se o sistema é possível ou impossível, só o posto resolve esse problema. Então o posto ajuda bastante. Se você conseguir aplicar o teorema nesse caso, você vai ter uma vantagem aí tremenda, né? Vai acabar agilizando bastante o processo de resolução. Então, pessoal, é isso. A nossa primeira aula aí sobre determinantes. Acredito que foi passado o básico, as ferramentas básicas que a gente vai começar a usar a partir de agora. Lembrando que usando o determinante a gente vai conseguir expressar a matriz inversa, vai conseguir falar sobre regra de Cramer para resolução de sistemas. Então o determinante é uma ferramenta bastante útil e a partir das próximas aulas nós vamos ver isso. Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima.